aqui para realizar umas reflexões sobre a obra Fonte Viva de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do capítulo 2, que é o modo de fazer. Falando ou fazendo reflexões em torno do Evangelho de Jesus, a gente pede as bênçãos do nosso Mestre, a inspiração dos nossos mentores amigos, para que sejamos fiéis aos ensinamentos do Cristo e que as nossas reflexões estejam na linha correta, como Ele quis nos ensinar. E aqui nós vamos ao texto que começa com um pequeno trecho da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aqui Emmanuel discorre acerca desse pequeno trecho. Todos fazem alguma coisa na vida humana, mas raros não voltam à carne para desfazer quanto fizeram. Ainda mesmo a criatura ociosa que passou o tempo entre a inutilidade e a preguiça é constrangida a tornar a luta a fim de desintegrar a rede de inércia que teceu ao redor de si mesma. Somente constrói sem necessidade de reparação ou corrigenda aquele que se inspira no padrão de Jesus para criar o bem. Fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos, sem expectativa de remuneração, sem exigências, sem mostrar-se, sem exibir superioridade, sem tributos de reconhecimento, sem perturbações. Em todos os passos do Divino Mestre, vemo-lo na ação incessante em favor do indivíduo e da coletividade, sem perder-se da carpintaria de Nazaré à cruz de Jerusalém, passa fazendo bem sem outra paga além da alegria de estar executando a vontade do Pai. Exalta o vintém da viúva e louva a fortuna de Zaqueu com a mesma serenidade. Conversa amorosamente com algumas criancinhas e multiplica o pão para milhares de pessoas sem alterar-se. Ergue Lázaro do sepulcro e caminha para o cárcere, com a atenção centralizada nos desígnios celestes. Não te esqueças de agir para a felicidade comum na linha infinita dos teus dias e das tuas horas. Todavia, para que a ilusão não te imponha o fel do desencanto ou da soledade, ajuda a todos indistintamente, conservando acima de tudo a glória de ser útil, de modo que haja em nós o mesmo sentimento que vive em Cristo Jesus. Eis aí o texto para a nossa reflexão. Ele começa aqui abordando o princípio da reencarnação, né, que a gente estuda tanto aqui na doutrina espírita. E ele fala, né, que raros não voltam à carne para desfazer o quanto fizeram. E ainda mesmo que da mesma criatura ociosa que passou o tempo entre a inutilidade e a preguiça é constrangida a tornar a luta, a fim de desintegrar a rede de inércia que teceu ao redor de si mesmo. Então, alguns pontos que ele traz aqui para a nossa reflexão sobre as coisas que não fizemos com o devido cuidado enquanto estávamos aqui encarnados, né, ou refletindo sobre a nossa atual existência, as questões da nossa vida que não levamos tão a sério,
as oportunidades que desperdiçamos, né? Os equívocos que cometemos, as atitudes fora dos padrões tidos como corretos. Então, todo mal feito que nós fazemos aqui, né, na nossa vida, nós precisamos voltar num outro momento para procurar reparar, para procurar consertar. Então, precisamos ficar atentos a todas as nossas atitudes, as nossas formas de agir, as nossas formas de pensar, e o nosso ócio, e o tempo desperdiçado. A vida passa muito rápido. Às vezes na nossa existência a gente fala que o tempo está demorando a passar, né? Principalmente quando a gente está desperdiçando esse tempo. A gente fica esperando momentos que nunca chegam, momentos com expectativas vazias, com ilusões que a gente constrói na nossa maneira de pensar. E aí isso demora tanto a chegar, né? E aí a gente fala que, né, o tempo passou e passou vazio. Ele passou sem que a gente aproveitasse as oportunidades. Vê só, quando a gente olha de uma outra maneira, como o tempo passa rapidamente. Quando a gente está trabalhando, quando a gente está produzindo alguma coisa, quando a gente está realizando alguma coisa, o tempo voa. E aí vem as diversas teorias, né, que as pessoas fazem em relação ao tempo que passa tão depressa. E o fato é que, se estamos de fato produzindo, a gente gostaria de ter mais tempo para ver os resultados, para continuar produzindo, para fazer melhor, né? Então esse é o aproveitar bem o tempo. E se nós não aproveitamos, nós contamos aí com a bondade de Deus e a misericórdia para nos dar uma outra oportunidade, para virmos aqui de novo, para tentar realizar aquilo que deixamos de realizar nessa oportunidade que nós tivemos, que nos foi dada. E olha que quando nós retornamos, nós não temos a facilidade que encontramos na atual encarnação, né? Às vezes, aquilo que a gente deixa de fazer aqui com todas as oportunidades que nos são concedidas, nos é proporcionado num outro momento, mas a situação é diferente, o contexto é diferente. Às vezes, ele é um pouco mais difícil, o caminho é um pouco mais pedregoso, né? Então, a gente precisa lembrar disso, lembrar das oportunidades e não deixá-las passar, ficar atento às oportunidades e não deixá-las escapar facilmente, passar à nossa frente e nós ficarmos aí de braços cruzados. E aí o capítulo continua falando, né, que somente constrói sem necessidade de reparação aquele que se inspira no padrão de Jesus Cristo. E aí vem falando diversas formas da gente fazer de acordo com os ensinamentos de Jesus, sem vaidade, sem esperar retribuição, sem esperar agradecimento, fazer pelo outro por amor, ter humildade em todas as suas atitudes. Jesus, quando nos ensina através da sua vivência aqui na Terra, quando nos ensinou através da sua vivência aqui na Terra, e quando a gente vem aqui estudando o Evangelho e relembrando a mensagem dele aqui para nós, a gente encontra muita simplicidade. Então basta viver com simplicidade
basta viver com pureza de coração, basta viver com boa vontade e procurando desempenhar as coisas sem ofender o outro, respeitando o espaço do outro, respeitando o momento do outro, fazer, praticar a caridade, a bondade, a verdade e a justiça, que nós vamos ter êxito aqui na nossa existência fazendo as coisas como Jesus nos ensinou. Não é difícil, como que nós complicamos tudo a tal ponto de errar, de termos que repetir tantas vezes, né? Falar é fácil, mas colocar em prática é um desafio, né? Então, fica aí o nosso convite a refletirmos sobre o nosso dia. Santo Agostinho fala isso com muita propriedade. Ele fala que ao final do dia ele passa em revista a tudo que ele fez, verificando se ele fez mal a alguém, se ele deixou de cumprir alguma coisa dos seus afazeres, né? Se o que ele fez de errado, o que ele deixou de fazer, para que no outro dia ele possa, né, ele tenha tempo para reparar e não deixar esquecido os erros que ele cometeu. Né? Ele conta para nós que ele fazia isso e nos deixa como sugestão. Acho que é uma sugestão extremamente válida, extremamente preciosa. Refletir ao final do dia sobre o que fizemos. E olha que se a gente refletir no final do dia e perceber que nós tivemos um dia vazio, também preocupante, né? Não fazer o mal já é um ganho, mas a gente pensa que só não fazer o mal, a gente precisa pensar que só não fazer o mal não basta, é preciso também fazer o bem. Então, sermos úteis o tempo todo é uma proposta que a gente precisa fazer para colocarmos em prática na nossa vida. Se a gente está em casa sem fazer nada, de braços cruzados, vamos procurar uma visita, né, que a gente possa fazer para um parente ou para um amigo que a gente não vê há muito tempo. Então, para não falar de tantos locais que a gente pode visitar, levar um ouvido amigo, né, para auxiliar aquele que está ali na solidão. Hospitais, orfanatos, asilos, né, pessoas que estão passando por momentos de dificuldade, adoecidas. A oportunidade não falta para ninguém, para ninguém. Basta ter vontade de agir, vontade de fazer alguma coisa. Seguir o exemplo de Jesus. Vamos colocar isso em prática, um pouquinho a cada dia. Vamos começar pela noite, fazendo uma revisão do que foi o nosso dia. Se falamos de maneira inadequada com alguém, se faltamos com a paciência, com a compreensão, se deixamos de fazer algo, se fizemos pensando só em nós e não pensamos em momento nenhum no outro, ou se tivemos um dia extremamente cheio e corrido, produtivo, nós fizemos com ética, nós fizemos com a devida disciplina, com o devido respeito ao próximo, ao direito do próximo. Nossa, muito material nós temos para reflexão dentro de nós mesmos. E fica o convite de Santo Agostinho, fica o convite dessa obra para refletirmos com simplicidade sobre a simplicidade e a pureza que Jesus quis nos passar através do seu Evangelho. Boa reflexão a todos, muita paz
e até a nossa próxima oportunidade.